sobre o uso de recursos públicos e estrangeiros. É isso? Conta mais pra gente. Paula, esse documento da CPI, ele é um entre tantos outros que tem investigado várias ONGs que atuam na Amazônia. Inclusive, fizeram um levantamento, a CPI fez um levantamento que constatou que 4 ONGs que estão na mira da CPI receberam 1,5 bilhão de reais do Fundo Amazônia. Lembrando que o Fundo Amazônia é abastecido com recursos majoritariamente da Noruega e Alemanha e uma parcela do BNDES. E a crítica maior da CPI é que esse dinheiro não chega na ponta, ele não favorece as pessoas, os indígenas que a ONG se compromete a ajudar. Essa é uma informação bem importante em relação ao montante dos valores que recebe. E nessa documentação, a CPI descobriu que o IPAN, essa ONG a qual você mencionou agora, ela recebeu esse valor de 35 milhões de reais e destinou 80% desse valor com consultorias, viagens e folha de pagamento de funcionários, o que reforça, então, essa suspeita da própria CPI de que as ONGs que atuam na Amazônia recebem valores vultuosos, mas que não direcionam esse dinheiro para quem ela diz ajudar, que são os indígenas. E durante o depoimento, o diretor executivo dessa ONG, ele admitiu que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ela é conselheira honorária dessa ONG. E o presidente da CPI, Plínio Valério, o relator, o Márcio Bittar, eles afirmam que essa relação abre aspas, promíscua, fecha aspas, em relação a uma integrante do governo federal, ocupando um cargo ainda que honorário em uma ONG, e essa organização fazendo uma utilização a qual a CPI não vê com bons olhos. E por isso, agora, nessa espécie de terceira etapa da CPI, integrantes do governo federal vão ser chamados também para prestar algum tipo de depoimento para os parlamentares, além, é claro, de representantes do ISA, que é o Instituto Socioambiental, uma ONG que você acabou citando aí, Paulo, anteriormente, que abarca uma série de outras ONGs ali sob o seu guarda-chuva que estão ali na mira da CPI com suspeitas de, evidentemente, não favorecer essas pessoas. Algumas informações sobre o ISA, que é a sigla da ONG socioambiental, pode ser encontrada também uma reportagem da Revista Oeste, que é Condenados à Morte. Então, em tese, é isso, Paulo, o resumo do que a CPI levantou até agora, esse valor de 1,5 bilhão em 10 anos de 4 ONGs, além, é claro, desse gasto que a CPI vê com certa estranheza e, claro, a terceira fase da CPI que vai terminar agora em dezembro. Perfeito, Cris. Quero lembrar quem nos acompanha aqui em Oeste Sem Filtro, que essa apuração de Christian Costa está disponível, essas reportagens, no site revistaoeste.com, para você acompanhar no nosso site também. Cris, Silvio Navarro tem uma pergunta para você também. Boa noite, Cris. Parabéns pelo seu trabalho acompanhando essa CPI aí no Senado. Essa é uma daquelas investigações, daquelas comissões que praticamente só a Oeste cobre em loco. Como ela não interessa para o governo, evidentemente não interessa para a velha mídia. Mas, Cris, você foi a uma diligência, eu queria que você relatasse, você esteve em campo com os parlamentares, e isso é importante do ponto de vista documental, né? Mostrar aquilo que de fato acontece. Você foi aonde a velha mídia não vai. Eu queria que você relatasse um pouco para o nosso telespectador. A reportagem da Revista Oeste esteve em São Gabriel da Cachoeira, fica mais precisamente na Vila Pari Cachoeira, bem no extremo ali da Amazônia, para constatar com essa diligência da CPI a condição na qual os indígenas ali vivem. E a nossa reportagem constatou com a CPI que aquelas pessoas todas vivem uma situação muito precária. Para você ter uma noção, Silvio, isso inclusive está na nossa reportagem da Oeste, algumas ONGs prometeram várias obras para essas pessoas, que acabaram relatando para a gente isso, e não concluíram. Há inclusive a promessa de um açude para que a comunidade pudesse ali usufruir dessa benfeitoria, no entanto, não foi terminada. Isso é só uma entre várias outras obras que essas pessoas relataram. As casas, por exemplo, não tem saneamento básico, que foi uma das promessas que essas ONGs fizeram para essa população indígena, da etnia dos tucanos,
e, no entanto, também não concluíram essas obras. Os indígenas, inclusive, reclamam bastante que a vontade da comunidade em si, da tribo ali, é de a aldeia acabar prosperando em vários outros sentidos, como, por exemplo, construir algumas casas de alvenaria e ter mais utensílios básicos, eletrodomésticos, mas que eles escutam dessas ONGs que não é um meio adequado para uma população indígena viver. E é uma crítica que eles próprios falam, eles não querem viver, pelo menos essa tribo com a qual nós conversamos, afirma que não quer viver como seus antepassados, eles procuram a prosperidade e reclamam, inclusive, dos valores que essas ONGs recebem em nome deles, mas que acaba não chegando na ponta, que é o que interessa. Então, esse é um breve resumo do que nós vimos, a reportagem da Revista Oeste viu em Paricachoeira, em São Gabriel da Cachoeira, com a diligência da CPI das ONGs. Perfeito, nós conversamos com o nosso repórter direto de Brasília, Christian Costa. Parabéns pela apuração, Cris. Volte sempre aqui em Oeste Sem Filtro. Uma boa noite, bom trabalho para você por aí.